Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Mário Moilaert e vamos seguir na nosso terceiro vídeo, da aula de introdução à história das artes e da arquitetura 3, onde nesse momento estamos fazendo um processo de revisão dos conteúdos passados das demais disciplinas relacionadas à história, que irão ter aí uma grande importância nos nossos assuntos relacionados aos conteúdos dessa etapa da História 3, que falamos sobre a Revolução Industrial e, com isso, como foi explicado no primeiro vídeo, o período chamado para a história e para a arquitetura como período neoclássico. No último vídeo nós comentamos, eu coloquei uma linha de tempo, uma relação de tempo traçando 3000 a.C. Exatamente nesse período agora que nós vamos dar sequência, que é exatamente a civilização, já que podemos dizer que foram eles, os egípcios, que deram como partida inicial, assim como os mesopotâmios também, mesopotâmios, meso é meio, Potâmio, região de rios. Então, os egípcios e os mesopotâmios tiveram ali o partido, com o uso desse sistema trilítico, os dois apoios e arquitrave, uma possibilidade de estabelecer as suas construções. Essas construções feitas a princípio com essa característica de estrutura, o que se vai evoluir com o tempo. Porém, foram exatamente os egípcios nesse marco, que vão fazer uso e vão descobrir, por suas necessidades, que ali, aquele solo era um solo extremamente fértil. Eles vão estar próximos a um rio chamado Rio Nilo, aonde vão fixar as suas residências, e com as talvez experiências e os seus lados intelectuais bem evoluídos, eles vão começar a reparar que a vida tinha um processo, o que hoje nós podemos chamar aí de épocas do ano, os períodos, que vão sendo subdivididos, os egípcios descobriram isso, então evoluíram bastante pela questão do calendário anual que eles criaram, Eram grandes geometras, com isso sabiam muito bem matemática, tinham uma visão muito boa para matemática. Os egípcios já tinham uma qualidade, um pensamento muito evoluído em relação à questão da escrita, e com isso ajudava, com essa questão da contabilidade, da matemática, e por meio da geometria conseguiram fazer um processo de triangulação tal e mapeamento do solo, aonde o uso do solo para efeito de agronomia era extremamente importante para eles, E dali então eles conseguiram fixar a residência, porque souberam mapear muito bem o solo, conseguiram fazer um processo, um sistema de plantio extremamente eficiente e conseguiram entender a questão do nascer e pôr do sol, aonde o rio
vai nascer, aonde ele vai desaguar, o seu fluxo, com isso a questão também da pesca, o período onde há lá o melhor, né, momento para pesca. Enfim, com isso foi uma civilização datada de 3000 a.C. que conseguiu fixar residência em um território, e aí a história começa a ser colocada, né, como elemento fundamental. A nossa aula, nossa videoaula é uma revisão. A história tem uma abordagem muito maior do que eu vou citar aqui, porém nós vamos direto nos nossos objetivos, que é falar sobre arquitetura, sobre a história, e até porque a história 1 é que trata dos assuntos de Egito, Grécia e Roma, né? Então, nesse caso, nós vamos apenas fazer uma revisão para que vocês consigam entender esse contexto e desta forma vamos finalizar então neste vídeo as nossas videoaulas dessa semana, onde eu vou mandar para vocês um material material descritivo, né, e iconográfico também, um material com grafismo, valendo aí o pensamento de possivelmente ainda vamos estruturar, não se preocupe com isso, mas um pensamento aí da primeira estrutura do caderno de estilos, né, da nossa página, mas isso vai ser direcionado no momento certo. Porém, eu preciso que vocês tenham esse material didático, para caso precisem fazer uma consulta, né? Então essa consulta ela vai ser feita mediante esse material. Mas falando sobre os egípcios, principalmente sobre a questão da sua arquitetura, e aí é muito importante que possamos entender, né, a relação que a arquitetura egípcia vai nos colocar como elemento aí muito importante, né? Porque quando se fala de Egito, quando se fala do Egito Antigo, a primeira visão que nós temos é até uma visão turística, né? A primeira visão que nós temos é pirâmides. Porém, pessoal, a pirâmide ela vem ser uma consequência da construção egípcia. Vocês vão lembrar que nos vídeos anteriores eu comentei sobre um sistema estruturante chamado sistema trilítico, né? Então, o primeiro tipo de construção que os egípcios criaram, ele foi uma construção chamada mastaba, ok? Então, o que era, na verdade, uma mastaba? A mastaba nada mais e nada menos é que uma caixa muito simplificada. Essa caixa, ela vai ter essa configuração, esse estilo, exatamente pelo fato de ter os dois apoios e arquitrave. Tá? Então, se você tem dois apoios e uma arquitrave, dois apoios e uma arquitrave, você consegue cobrir esse elemento. Então, o primeiro tipo, né, de construção, isso inclusive na Bíblia aparece muito em partes da Bíblia, né, em textos da Bíblia, aparece muito a palavra mastaba. E essa palavra se dá por quê? Porque exatamente no período, né, em que Cristo passou por toda aquela região, o tipo de construção que havia se edificado e constituíam ali de suas moradias eram as mastabas. Okay? Então as mastabas era o tipo de construção que os egípcios utilizavam. Como os faraós eram as pessoas que determinavam a região e determinavam ali os feitos que seriam desenvolvidos, né, para os seus prazeres também, enfim, é uma civilização que visava, né, a vida pós-morte.
e eles entendiam que quanto mais essa construção e quanto mais riqueza tivesse, melhor seria essa vida pós-morte para eles. Então, um egípcio, em uma determinada dinastia dessa, determinada época, contrata um arquiteto chamado Imhotep, aonde Imhotep é solicitado a construir uma mastaba diferenciada. O que o Imhotep faz? O Imhotep pega uma caixa, né, que é uma mastaba, e vai sobrepondo, né, no seu desenho, no seu projeto, ele vai sobrepondo uma mastaba em cima da outra. Porém, ele vai diminuindo, né, em relação à sua configuração de apoio, né, de uma mastaba sobre a outra, ele vai diminuindo um pouco as suas laterais a partir do momento que ele vai subindo, que ele vai escalonando esse feito artístico, né, arquitetônico. Com isso, Imhotep cria o que nós chamamos de mastaba escalonada, ou melhor dizendo, uma pirâmide escalonada, ou também conhecida como pirâmide de degraus, pelo fato dela parecer degraus, né, subindo. Essa é a primeira característica e o primeiro feito que vai gerar depois uma sequência de pirâmides com modelos diferenciados, até que se chegue na pirâmide que nós chamamos de pirâmide verdadeira, que é essa pirâmide que todos conhecem, tão famosa pelo mundo inteiro, né? Mas o primeiro feito egípcio foi a mastaba, né? Os egípcios também, além das mastabas, além de toda essa passagem pelas pirâmides, aonde existiam todo o sistema, né, construtivo, projetual, com câmara mortuária, então desde as mastabas até pelas pirâmides também faziam a perfuração do solo para o processo de enterramento, né, do faraó. E então esse projeto ele é um projeto que ele vai dar sequência, né, em relação a outros projetos também futuros aí que teremos na nossa configuração dos demais estilos, né, que os egípcios criaram. Mas além da mastaba, além da pirâmide, os egípcios também criaram um tipo de construção chamado hipogeu. Hipo é abaixo, né? E geu, terra. Então, hipogeu abaixo de terra. O que os egípcios fizeram? Eles encontravam, por exemplo, uma região rochosa, né? Uma montanha, uma determinada montanha, aonde observaram que ali era possível começar a extrair uma arquitetura daquela própria rocha. Então, eles começavam a lapidar. Então, fizeram vários, né? Eu vou mandar para vocês o material de apostila e vocês vão poder ver isso, né, em desenhos, né, de forma gráfica. Então, eles desenvolveram os hipogeus lapidando essas rochas, né, fazendo entradas, fazendo decréscimo do pé direito. Então, com tudo isso, desciam também além da rocha, né, e iriam para o subsolo para fazer a câmara mortuária. Então, seguiam todo um processo lá de desenvolvimento projetual para atender a necessidade do enterramento, de todo o feito, né, construtivo egípcio, e para o uso também como residência, né, no momento da vida, enfim. Então, o hipogeu ele acaba sendo um pouco diferente de um outro tipo de construção que os egípcios criaram, que são os templos, né? Os egípcios também criaram templos com colunas, com capitéis, né? Com uma quantidade imensa, né, de colunatas, formando lá aquelas fachadas enormes. A diferença entre o hipogeu e o templo é que o hipogeu
ele é uma construção edificada a partir do solo pronto, né? Lapidado no solo pronto. E o templo ele vai ser um terreno, né, aonde você vai então tirar daquele solo a construção. No primeiro vídeo eu não cheguei a comentar sobre isso, mas ainda lá nas choças, né, como eu comentei com vocês, e assim como toda essa era, principalmente passando pelos tempos antigos, né, o homem ele vai usar um recurso da própria natureza, né, do próprio solo, que nós vamos dar o nome de arquitetura vernacular. Então, o que é uma arquitetura vernacular? É tudo aquilo que é extraído do solo, barro, né, os granitos, no caso, as pedras, né, locais que eles retiravam para poder fazer a construção, né? Então isso é chamado de arquitetura vernacular. Então os egípcios também, assim como os antecedentes, usavam muito das estruturas de materiais locais, okay? Então materiais que eram extraídos do próprio solo para as suas edificações. Muito bem, pessoal, essa é a revisão sobre o Egito e nós ficamos aqui então com a nossa semana com essas videoaulas, né? E eu vou mandar o material para vocês falando sobre os antecedentes, chegando até Egito. E na nossa próxima aula, então, vamos tratar sobre o período antigo, né? Já tratando os assuntos de Grécia e Roma, para que possamos então evoluir o mais breve possível as nossas revisões e tão próximo aí, né, começarmos o nosso assunto sobre o século XIX, a Revolução ou para a arte, o período neoclássico. Pessoal, uma boa semana para todos, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, um abraço a todos, obrigado, até a próxima videoaula.